Glória a Deus. Paz para os irmãos, estamos felizes de estar aqui mais uma vez para estar dando início ao nosso estudo desta noite. Estou feliz de estar com vocês. Vamos estar fazendo uma oração nesse instante, pedindo a Deus que venha se revelar na vida dos irmãos. Oremos ao Senhor. Pai amado, te agradecemos em nome de Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tua presença. Queremos te glorificar por essa oportunidade, que nessa noite o teu Espírito Santo venha se revelar em nossas vidas, em nosso meio, venha receber para o nosso louvor, a nossa adoração. Pedimos a ti, meu Deus, perdão pelos nossos pecados, nos lave no sangue de Jesus e venha operar grandemente na nossa vida. Pai, pedimos a tua proteção e a tua bênção, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar vocês para nós estarmos louvando a Deus nessa noite com o hino da nossa harpa cristã, que se encontra, é o hino de número 202. Glória a Deus. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão lugar para ti. Há perfumes, há gozos exaltados, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos se és rodeado, numa esfera de glória e de luz. Junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos do reino da luz o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar das venturas que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Queridos, estamos felizes de estar mais uma vez nessa terça-feira para estarmos compartilhando com vocês dessa oportunidade, quando podemos estar glorificando a Deus e estamos com o nosso coração aberto para recebermos nessa noite a santa palavra do nosso Deus, a qual o Senhor quer que nós venhamos conhecer ela cada dia. E eu quero nessa noite continuar o nosso estudo. Durante várias terças-feiras estamos falando a respeito das dispensações. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre a 7ª dispensação. Semana passada falamos sobre a 6ª dispensação, que foi a da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é muito extensa, é muito longa essa dispensação,
porque ela não acabou ainda, queridos. Estamos vivendo ela na atualidade. E tem muita coisa para ser falado, mas não dá para falar num culto como esse, num estudo como esse, que é rápido, que é no máximo 50 minutos ou 60. E o certo é que nós podemos estar compartilhando de um pouco do muito que Deus tem preparado para nossas vidas. E eu gosto de estar compartilhando com vocês, porque ela serve para a nossa edificação, esse compartilhamento a respeito das Escrituras Sagradas. E eu louvo a Deus pela vida dos amados irmãos que estão nos acompanhando à sua casa, nesse período de quarentena que estamos vivendo. E eu digo aos amados irmãos que realmente precisamos estar atentos, vigilantes, porque os dias que estamos passando são dias de incerteza, de dúvidas, mas o Senhor Jesus nos alertou a respeito desse tempo, que nós deveríamos estar vigilantes, porque se aproxima a vinda dele para buscar os seus escolhidos. Então, nessa noite, eu quero estar, antes de estar dando início ao nosso estudo, estar fazendo mais uma oração. E nessa oração, queridos, eu quero compartilhar com vocês, quero pedir oração em favor de uma família que perdeu um ente querido em um acidente de moto no dia de ontem, foi sepultado hoje à tarde. O irmão França e a irmã Júlia, que são um casal, os pais do Isaac, que perderam esse ente querido. E eu quero estar compartilhando com vocês nesse momento de oração, pedindo a Deus que venha confortar essa família amada, porque eu sei que não é fácil você perder um ente querido, e eu quero estar orando junto com vocês em favor dessa família, bem como também orando pelas pessoas que têm perdido seus entes queridos através dessa enfermidade que tem assolado o mundo, que é o coronavírus, o Covid-19. E vamos pedir ao Senhor Jesus que venha estar confortando essas famílias, porque realmente não é fácil. Então oremos ao nosso Deus. Pai amado, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez em favor dessas famílias que estão enlutadas, como o irmão França, a irmã Júlia e os irmãos dele, Pai, que estão padecendo, meu Deus, essa dor, por essa perda, os irmãos do Isaac, Senhor. E eu quero te pedir a tua proteção sobre eles, a Marina, a Marli, o Jacó, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada uma dessas pessoas, dando a eles segurança, certeza e convicção que a morte não é o fim, é apenas um estado que o corpo se encontra, porque o Espírito voltou para ti, Pai. E eu te peço que o Senhor conforte o coração deles, que o Senhor venha estar, meu Deus, dando a oportunidade deles se relacionarem melhor contigo, que o teu nome seja glorificado na vida de cada uma dessas famílias que estão enlutadas. Muitos têm perdido seus entes queridos para esse vírus que está assolando o mundo, meu Deus, mas que o Senhor venha confortar essas famílias, porque nós estamos colhendo o fruto, Pai, da desobediência da humanidade, quando o Senhor disse que o homem deveria guardar-se de comer daquele fruto proibido, e eles não se guardaram e comeram, e trouxe consequências que têm repercutido por toda a humanidade. E nós, nessa noite, eu quero te pedir para a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, que o Senhor venha dar-nos, meu Pai, a oportunidade de conhecermos cada dia o teu Filho amado, o Senhor Jesus, que deu a vida dele, que morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Por isso, meu Deus, é que nós oramos nessa noite e já te agradecemos por tudo, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos dar início ao nosso estudo nessa noite, fazendo uma leitura da Palavra de Deus, que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, louvado seja Deus, aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do versículo de número 14, que vai nos dizer o
o seguinte, a santa palavra de Deus. Você que tem sua Bíblia, acompanhe comigo essa leitura nesse instante. Diz assim, versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com arcanjo, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ainda no capítulo 5, versículo 1, diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo faz uma recomendação no versículo 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, com essas palavras, Paulo estava falando de dois fatos que vai acontecer. Ele estava falando que irá acontecer a vinda do Senhor de uma maneira que não irão perceber que ele veio. Por que não irão perceber que ele veio? Porque ele virá de forma oculta. Paulo é bem claro. Ele virá como o ladrão. O dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Paulo está explicando, irmãos, que é de uma forma rápida, é de uma forma que ninguém espera, é num momento que ninguém está vigilante ou vigiando. Paulo está explicando nesse texto que nós acabamos de ler, que o Senhor virá de uma rapidez tão grande, é como um piscar de olhos. Enquanto nós conversamos, eu pisco várias vezes, em segundos, milésimos de segundos até, e assim vai ser a vida do Senhor para buscar a sua igreja amada. E aí vai encerrar-se esse período dessa dispensação chamada a graça de Deus. E aí, querido, vai iniciar-se um período negro na história da humanidade. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Vai ser a 7ª dispensação. Desculpa, querido, é porque é muita informação que não dá para a gente, como eu disse, falar em um culto só, em uma palestra só. Então, na verdade, ainda não é essa dispensação da 7ª, porque semana passada eu falei até o arrebatamento, mas não é o final dessa dispensação. Pelo contrário, ainda vai ter um período de 7 anos que vai acontecer após esse evento que eu acabei de ler junto com os irmãos. A dispensação da graça, ela vai finalizar, louvado seja o nome do Senhor, com o arrebatamento, mas ainda vai ficar um período de 7 anos, e aí você vai ler a palavra de Deus e vai entender quando Daniel explica
que 70 semanas estava destinada para o povo de Israel. Então, quando Jesus veio ao mundo, eu vou falar isso para você entender, para compreender o que as Escrituras Sagradas nos afirmam. Depois nós vamos preparar um outro estudo, com calma, com detalhes, com vários versículos, comprovando esses fatos que eu estou citando para você aqui. Então, quando Daniel estava falando das 70 semanas que estava destinada para o seu povo, então, quando se completou a 79ª semana, ou seja, as 69 semanas, que foi quando Cristo veio e ele foi rejeitado pelos judeus, pelos israelitas, aí ali abriu-se uma porta para que nós pudéssemos experimentar essa chamada dispensação da graça, ou seja, das 70 semanas que estavam destinadas para o povo de Israel, para o povo que era descendência de Abraão, descendência de Isaac e Jacó. Então, quando completou essas 69 semanas, aí o Cristo veio e ele foi rejeitado, mas ele foi crucificado. Ali cessou-se o sacrifício, porque agora esse sacrifício que Jesus realizou, ele agradou a Deus, ele satisfez a justiça de Deus. E aí Deus abriu uma porta para que os gentios ou as outras nações pudessem agora fazer parte do reino dos céus, pudessem ter participação nas Sagradas Escrituras, nos oráculos eternos, que Deus preparou para os escolhidos dele. Então, o próprio Senhor Jesus falou que se ele tivesse vindo, se ele não tivesse vindo, não tivesse falado, o homem não teria o pecado, mas agora o homem não tinha desculpa do seu pecado. Então, quando as pessoas rejeitam a Jesus, elas estão rejeitando a Deus, estão rejeitando o presente de Deus, a salvação que Deus oferece. E nós observamos, meus amados e queridos irmãos, que a palavra de Deus ela é bem clara. Ela nos mostra que Jesus, ao ser enviado ao mundo como testemunho de Deus para a humanidade, de que era possível o homem cumprir sim todos os mandamentos de Deus, Jesus cumpre todos eles e satisfaz assim a justiça de Deus. Ele obedece os mandamentos da lei, se relaciona com Deus e se relaciona com os homens, com os seus semelhantes. Assim, Deus estava mostrando à humanidade que Ele é verdadeiro, que Ele é justo, que Ele é bom e que sempre dá ao homem uma nova oportunidade. Então, como os homens não conseguiram cumprir os mandamentos da lei que Deus deu para Moisés, o próprio Senhor Jesus veio e cumpriu, porque Ele se sujeitou à vontade do Pai. E agora há a oportunidade de nós também, em Cristo, podemos cumprir esta justiça de Deus e guardar esses mandamentos de Deus. E Paulo vai explicar isso claramente, dizendo o seguinte, que agora, através do Evangelho, a salvação nos é oferecida de graça, por meio da fé, como um dom de Deus. E aí Deus nos dá a oportunidade, nós agora estamos nos relacionando com Ele através da fé, não apenas observando preceitos humanos, não. Agora nós vamos viver uma vida espiritual, a vida do Espírito em nós, ou seja, Cristo enviando o seu Espírito dos céus para habitar conosco e está em nós, agora nos dá a oportunidade de cumprirmos assim a sua vontade. E agora, uma vez que nós somos justificados por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, nós agora estamos nos relacionando com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então preste atenção nisso aqui. A graça de Deus foi manifesta, e agora ninguém é salvo por obras, e nem porque está guardando um ou outro mandamento, não. É porque ele creu que Jesus já cumpriu a justiça de Deus. E uma vez que nós já cumprimos em Cristo a justiça de Deus, ou seja, nós nos reconciliamos com Deus, nós nos reaproximamos de Deus
mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que as pessoas precisam ouvir o Evangelho, para crerem em Jesus e se tornarem agora as pessoas que vivem pela fé. Então a fé, queridos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11. Então veja bem, nós não conseguimos nos ver justificados, mas agora em Cristo nós podemos ser justificados. Fé é isso, você não está vendo, mas você pode ser. Você não está vendo a salvação perto de você, mas você pode contemplar com os olhos da fé. E é isso que Deus quer que o homem entenda. Então não é você guardar 10 mandamentos, 20 mandamentos, ou guardar vários e vários mandamentos que vai dizer que você está salvo, não. Não é isso, querido. Porque Deus queria que o homem se sujeitasse a Ele, era só isso que Deus queria. Que o homem se relacionasse com Ele e obedecesse. Então, se o homem não conseguiu obedecer um único mandamento, depois Deus deu 10, e esses 10 que Deus deu, o homem também não cumpriu. Então, se Deus der 1 milhão de mandamentos, o homem não vai cumprir. E era isso que Jesus estava mostrando para a humanidade. Aleluia! Que a humanidade precisava de se sujeitar a Deus, obedecer a Deus. Então, Jesus como homem, ele satisfez essa vontade de Deus, porque ele foi obediente até a morte, né? E morte de cruz. Então veja, meu querido, minha querida irmã que está me acompanhando nessa noite, nessa dispensação da graça, eu e você estamos nos relacionando com Deus através da fé. Estamos andando agora em uma vida espiritual com Deus na terra. O mundo espiritual ele está reinando no coração das pessoas. E o homem ele não entende que o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Por quê? Porque ele é dentro do homem. Então, se Cristo não está reinando dentro de você, querido, que está me acompanhando nessa noite, você está em guerra, você está em conflito, você está em perigo. Por quê? Porque se Cristo não reinar na sua vida, no seu interior, no seu íntimo, você vai estar deixando que outro reine. E esse outro que vai estar reinando, ele vai invadir a sua vida. Ele vai destruir a sua vida, ele vai te levar para a perdição eterna. E Cristo Jesus, vindo ao mundo, ele veio para libertar o homem dessa escravidão, que ele se colocou debaixo dela. Então entenda nessa noite, que quando o homem foi enganado pela serpente, lá no jardim do Éden, ali o homem passou para a serpente o segredo da vida. E aí o homem passou a morrer, porque era o que o mandamento de Deus estava dizendo, porque no dia que tu comer, certamente morrerás. Veja que a serpente disse para a mulher, certamente não morrerás. Então, querido, querida, entenda nessa noite, que Cristo Jesus, estando revelado à humanidade, ele veio para dar testemunho dessa verdade, que o homem agora, ele pode estar andando na presença de Deus sem culpa nenhuma, porque agora ele vive um relacionamento verdadeiro com Deus. E o Senhor Jesus, quando estava lá em Samaria, lá na cidade de Sicar, conversando com aquela mulher, ele perguntou para ela, ele pediu a ela, na verdade, que ela desse de beber para ele. E a mulher disse, Senhor, o poço é fundo, não tem como tirar água aqui. Porque Jesus estava, ela se recusou a dar água para Jesus primeiro. Jesus disse assim, se tu conheces quem te pede, dá-me de beber, tu me pedi e eu te daria água viva. E a mulher disse, o poço é fundo, não dá para tirar, tu não tem com que tirar. Aí Jesus disse, mulher, quem beber dessa água, desse poço aqui, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela disse, Senhor, então me dá dessa água.
para que eu não venha tirar aqui desse poço. Porque Jesus estava falando de uma água espiritual, de uma vida espiritual que o homem passava até agora na presença de Deus, a partir daquele momento que ele recebesse a graça de Deus no seu interior. Então, como eu estava explicando, agora Cristo está revelado, está presente, aleluia, na vida das pessoas. E quando ele realiza a obra completa de Deus e diz lá na cruz, está consumado, ele diz, está feito, está realizado a obra de redenção da humanidade. E aí ele morre, é sepultado, ao terceiro dia ele ressurge dos mortos e se apresenta aos discípulos e fica se revelando a eles durante 40 dias. Então, meu amado irmão, tudo está registrado nas Escrituras. O problema é que as pessoas, elas ficam caçando uma outra forma de se aproximar de Deus, a não ser através do sacrifício de Jesus. E ele não vai conseguir se aproximar de Deus nunca. Por quê? Porque é somente através de Cristo que o homem chega a Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, diz o apóstolo Paulo. Então, por isso, meu querido e meu amado irmão, é que nessa dispensação da graça, que Deus nos dá a oportunidade de nós nos relacionarmos com Deus através da fé, e dirigido, guiado, orientado pelo Espírito Santo, nós vamos cumprindo assim o novo mandamento que Jesus deu à sua igreja, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quando Jesus disse isso aos discípulos, que estava dando a eles um novo mandamento, é porque o homem agora ia viver o amor de Deus, porque o Espírito Santo que veio habitar conosco é a revelação desse amor. E agora, uma vez que você está tendo essa revelação desse amor, e está andando agora no amor de Deus, então você não tem mais prazer na iniquidade, não tem mais prazer no pecado. Por quê? Porque o amor supera o pecado, supera a dor, supera os limites. E foi isso que Deus fez. Deus ultrapassou todos os limites, aleluia, e justificou o homem, para que o homem pudesse estar andando agora em novidade de vida. Ou seja, as coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. E aí nós vamos agora andar em uma vida nova na presença de Deus. Então, quando a gente entende isso, e aí você começa a viver o verdadeiro amor de Deus e a desfrutar da graça que Deus lhe deu, que Deus lhe ofereceu, que é a salvação em Cristo. Mas não é só a salvação que você recebe. Além de receber a salvação, junto com ela, vem as bênçãos que acompanham a salvação. E como eu já disse, você e eu nos tornamos agora filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Então Paulo diz que agora nós somos gerados pelo Espírito. E como somos gerados agora pelo Espírito? É no mundo interior, é dentro do homem. Então Paulo diz que em esperança somos salvos. E ele diz que a esperança que vê não é esperança. Então entenda, meu querido e amado irmão, nessa noite, que como a graça de Deus está revelada, está manifestada para a humanidade, todos podem abraçar essa fé, podem receber essa graça. E quando eu digo graça, não é um milagre físico, de uma cura de uma enfermidade, não. Quando eu digo receber a graça, é receber o projeto de Deus para a sua vida, a forma como Deus se revelou dando para a humanidade, para todos os povos, independente da sua raça, da sua cor, dependendo do seu status social, independente disso, é dado para todos a oportunidade de se relacionarem agora com Deus. E é por isso, meu querido e amado irmão, que o homem, ele encontra barreiras. Por quê? Porque ele não está vivendo por fé, ele está querendo viver por vista. E quando você começa a viver por vista, aí você vai olhar para os homens, e os homens, todos eles têm falhas, todos eles têm defeitos, todos eles têm seus limites,
Todos eles têm suas fraquezas, têm suas virtudes, mas têm os seus males. Todo homem tem. Então você tem que entender isto, que quando você se relaciona com homens, com pessoas, então você vai ver virtudes e vai ver defeitos nessas pessoas. Você vai ver o bem e vai ver o mal nelas. Por isso que a gente não pode confiar apenas no homem. Nós temos que aprender a confiar em Deus e saber que tem pessoas que estão se relacionando com Deus de verdade. Não é apenas de aparência. Porque a gente está vendo muitas pessoas aí dizendo uma coisa e agindo diferente do que está dizendo. Isso é do ser humano, querido. Então, por isso que a graça de Deus foi dada para nós. Foi para você não olhar para os homens, olhar para Jesus. E quando você olha para os homens e vê as fraquezas dele, você se decepciona. E é por isso, querido e amado irmão, que nós agora estamos andando na presença de Deus. É por isso que agora nós estamos nos relacionando com Deus através da fé, porque Deus é perfeito. E o Cordeiro de Deus que foi enviado ao mundo, que é Jesus Cristo, filho do seu Filho amado, aquele que ressuscitou dos mortos depois de morrer no meu lugar e no seu lugar, agora ele voltou ao seu estado anterior, que é de Deus Filho, o Salvador. E agora, querido, ele enviou o Espírito Santo para estar com a igreja. Já falamos a respeito disso aqui muitas vezes, mas vamos continuar falando para você entender melhor. Amém? Então, nessa dispensação chamada graça, como eu estava dizendo no princípio do nosso estudo nessa noite, ela vai findar, ela vai acabar. E quando acabar essa dispensação, querido e amado irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o final dela é a grande tribulação, porque acontecerá o arrebatamento da igreja, e Cristo vai vir levar os escolhidos. Enquanto os escolhidos do Senhor estarão na festa das bodas do Cordeiro, no céu, o mundo vai estar em aflição, em tribulação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então entenda nessa noite, aleluia, que Cristo virá buscar a sua igreja e nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com Ele, vivendo como? Vivendo pela fé e andando guiado pelo Espírito Santo. Então comece a viver uma vida de fé, comece a se relacionar com Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus, a glorificar a Deus cada dia do seu viver, a ser grato em todas as circunstâncias e situações, sabendo que em tudo Deus tem um propósito. Acontece coisa conosco que nós não entendemos e parecemos um ponto de interrogação, o porquê disso, o porquê daquilo. Não, querido, você tem que entender a vontade de Deus, entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida, e se aconteceu algo com você desagradável, é porque Deus está querendo te dar experiência, maturidade. Ele quer que a sua fé seja usada, que no meio da adversidade venha a bonância, venha a segurança, venha a certeza. Não é assim? Então veja que a criança, para que ela possa andar bem, ela começa sentando. O recém-nascido, ele senta, depois começa a engatear, depois ele fica em pé e começa a dar os primeiros passos segurando nas coisas. E às vezes, mesmo se segurando, ela cai, e às vezes se machuca. Não é assim? Mas daqui a pouco a criança está correndo para tudo quanto é lado. Às vezes leva uns tombos, às vezes machuca um pouco aqui, um pouco ali, mas isso é normal. A criança está no seu aprendizado, assim também é a vida do ser humano. Ele está em um aprendizado na presença de Deus. Por isso, meu querido, vamos andar com Cristo, vamos andar com o Senhor Jesus cada dia, entendendo a vontade dEle e nos preparando, porque Ele virá buscar os seus escolhidos. E como eu estava dizendo, então o arrebatamento vai ser o projeto de Deus para livrar a sua igreja de passar pela aflição que vai ocorrer no mundo, porque a igreja sendo levada, o mundo vai estar como as pessoas querem hoje, um mundo sem Deus.
Porque ficam perguntando: onde está Deus? Deus não está vendo? Deus está no seu lugar, aleluia. Deus está contemplando tudo e todos, mas como eu disse, estamos vivendo a dispensação da graça, e na dispensação da graça, querido, o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quanto mais o homem tem pecado, mais Deus se manifesta misericordioso, mais Deus se manifesta amoroso e dá ao homem a oportunidade de se arrepender do seu pecado. É por isso que acontece tanta atrocidade nessa vida. É porque o pecado está abundando na vida das pessoas. O pecado está abundando no meio da sociedade. Então a grande tribulação virá, será o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Entenda isso nessa noite. A grande tribulação virá para a humanidade, vai ser um momento difícil, um momento negro na história da terra. Não haverá outro tempo semelhante a esse que vai acontecer. E está registrado nas páginas do Apocalipse. Está registrado nos livros dos profetas Zacarias, Ezequiel, Isaías. Está registrado no livro do profeta Amós, Oséias, Daniel. Está registrado nos Salmos, que das aflições que sobrevirá sobre a humanidade. E Deus falou através de Moisés, quando Deus dava o Pentateuco para Moisés transmitir para os filhos de Israel, Deus dando a sentença daqueles que desobedecessem. E a gente está vendo isso acontecendo com a nação de Israel através dos séculos, através dos anos. Por quê? Porque Deus falou, e quando Deus fala, se cumpre. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que está me acompanhando nessa noite, nesse estudo, entenda que a verdade de Deus não pode ser mudada. Os homens querem mudar a verdade de Deus e transformar ela em mentira. Aí Deus vai fazer, sabe o quê? Ele vai enviar a operação da mentira para aqueles que não quiseram crer na verdade. Amém? Então veja aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha aqui o que Paulo diz. Ele diz assim: olha, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais falsamente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Então veja que Paulo aqui está mostrando que a gente não pode nos mover do nosso entendimento, né? E nem se perturbar, quer por espírito, quer por palavra, quer por cartas que tenham sido escritas. Então, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então Paulo, ele é bem claro aqui, viu, querido irmão, querida irmã? Então esse período da grande tribulação que eu estava falando, ele vai durar 7 anos, dividido em 2 partes. A primeira parte, 3 anos e meio, aonde vai acontecer um fenômeno mundial, onde vai ser implantado o reinado do anticristo. Ele vai se manifestar como sendo o Messias de Israel, porque como rejeitaram o verdadeiro Messias, que é Cristo, então outro homem vai aparecer, dizendo que é o Messias,
e vai firmar um pacto com Israel, um pacto de paz com as nações que fazem guerra contra Israel de 7 anos. Veja que lá em Jerusalém, hoje, tem uma mesquita construída no lugar do templo, e ninguém pode mexer nela por causa do conflito que há na região. Então o que vai acontecer? Nesse período, quando a igreja for levada, houver um alvoroço, porque vai desaparecer pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, vai ser um fenômeno mundial que as pessoas vão desaparecer, e o anticristo vai se manifestar como um solucionador dos problemas. Ele vai implantar um governo mundial, e ele vai reedificar o templo, e isso vai ser um motivo de comemoração dos judeus. E aí vai iniciar-se uma perseguição àqueles que ficaram, aqueles que não vão receber a marca da besta, aqueles que não vão aceitar o governo mundial, porque serão perseguidos e mortos. E aí a Escritura Sagrada vai nos mostrar essas verdades, passo a passo. Apocalipse capítulo 13 fala do sinal da besta, do 666. Lá fala que ninguém vai poder comprar, não vai poder negociar, não vai poder vender, somente aqueles que tiverem o sinal. Hoje a gente entende que é como um chip, um cartão de crédito, só que mais avançado, que você não vai precisar carregar ele, porque vai estar no seu corpo, e lá é bem claro, vai ser na mão direita ou na testa. Hoje a gente sabe que as pessoas podem ter a biometria, tem a leitura da íris do olho da pessoa, e aí vai. Então a tecnologia tem avançado, e tudo isso, queridos, o homem tem usado a sua inteligência, e o anticristo vai se beneficiar da tecnologia, ele vai vir com astúcia. Então entenda essas verdades. Hoje, por exemplo, se acontece um colapso na bolsa de valores lá na China, na Índia, ou lá na Coreia, ou nos Estados Unidos, então o mundo todo é abalado, né? A economia mundial, o mundo globalizado, ele nos mostra, né, que qualquer coisa que aconteça, uma fome, né, um prejuízo, um vazamento de óleo no navio, no mar, é motivo das bolsas despencarem, e prejuízo para todo lado. Então, queridos, o mundo hoje está vulnerável. E aí nós vamos perceber que esse anticristo vai se manifestar como solucionador dos problemas. E a princípio ele não vai dizer que é o diabo, que é o anticristo, não. Por que ele não vai dizer? Porque ele vai vir com astúcia, vai vir com engano. O maior trunfo de Satanás é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. É ele fazer as pessoas crer que não há inferno. Por quê? Porque ele fica no oculto, ele fica agindo na vida das pessoas, e elas não percebem que é uma força maligna, uma força do mal que está atuando na vida dela. Porque a pessoa não acredita que é ele. E às vezes quando sabe que é ele, ela fica assustada, fica amedrontada. Não, o diabo vai me matar. Ele só mata se Deus permitir. Por quê? Como eu disse, Deus está no controle de todas as coisas. É claro que há uma permissão de Deus em tudo. Há um limite, Deus traçou limite para todas as coisas. Então não pense que Deus largou a humanidade a sua própria sorte, não. Pelo contrário, a igreja do Senhor está na terra. Qualquer situação que houver na terra, enquanto a igreja estiver aqui, ela é autoridade. O Senhor Jesus deu poder à igreja dele para exercer esse governo. Amém? Então entenda essas verdades. Compreenda, querido irmão, querida irmã, que nesse período da grande tribulação, a princípio vai ser a paz vai reinar, a paz vai ser manifestada. Então Paulo diz aqui,
ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E o que é apostasia? É a pessoa se desviar da fé, desviar dos princípios divinos, desviar dos princípios da palavra de Deus, é abraçar uma mentira como sendo a verdade. Apostasia é isso, é a pessoa crer em algo que parece verdadeiro, mas não é. E é isso que tem acontecido com as pessoas. Então ele está mostrando que a apostasia é necessária acontecer. E o que a gente está vendo nos nossos dias? Homens amantes de si mesmo, homens querendo se dar bem à custa da miséria dos outros. É claro que isso no dia de Jesus já tinha, mas só que vem aumentando dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele é bem claro aqui, ele diz assim, olha, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por isso que vai construir-se um templo em Jerusalém, porque ele vai sentar lá, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, meu querido e amado irmão, Paulo no versículo 7, eu vou continuar lendo no versículo 5, que ele diz assim, ó, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ele estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Louvado seja o nome do Senhor, está vendo? Então, há um que resiste. Quem é esse um que resiste? Os santos de Deus, a igreja de Deus na terra, o Espírito de Deus na terra. Então, Cristo virá buscar, e esse que resiste vai ser tirado do meio. Aí Paulo no versículo 8 diz assim, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo, querido irmão, querida irmã? Como a palavra de Deus é bem clara. Então esse iníquo vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. A igreja vai para a festa das bodas do Cordeiro, e vai ficar um período de 7 anos aqui, o mundo em uma situação. Quando se completarem os 3 anos e meio que eu falei, que vai ser 2 partes, a divisão desse período de 7 anos, ele vai romper, o inimigo, o anticristo, vai romper o pacto dos 7 anos com Israel, e vai proibir a adoração a Deus, vai proibir o culto a Deus. E aí vai ser manifesto. E é nesse período aí, querido, que Deus vai começar a assolar o reino da besta, do anticristo e do falso profeta, porque vai surgir uma trindade satânica nesse período. Vai surgir o anticristo, o falso profeta e a imagem da besta. Vai ser uma trindade satânica que vai estar atuando na terra, a falsa religião, o falso governo e a falsa adoração a Deus. Então, meu querido e amado irmão, ainda não é a sexta dispensação, é o final da 7ª dispensação, porque vai acontecer esse período de grande tribulação, e aí quando Cristo Jesus, aleluia, estará coroando a sua igreja nos céus, nas bodas do Cordeiro, dando galardão aos seus escolhidos, e as pessoas aqui na terra padecendo horrores, que está registrado, como eu disse, em Apocalipse, começando
No capítulo 8 já começa aquele período de tribulação. E aí nós vamos perceber que vai finalizar, como disse João, quando ele iniciava o livro do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz estas palavras que eu quero compartilhar com você nessa noite. Aleluia. Ele diz assim, ó, versículo 4, capítulo 1. Aliás, o versículo de número... Eu vou ler a partir do 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então, nesse período, querido, quando o povo de Israel perceber que estava adorando o falso Messias, o anticristo, é nesse período que eles vão clamar os céus. Aleluia. E aí vai aparecer o sinal do Filho do Homem. O Senhor Jesus diz, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vai iniciar-se um outro período, porque nos diz as Escrituras aqui, quando Cristo Jesus aparecer nos céus com os santos anjos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai ser um dia glorioso, querido, porque o anticristo, ele vai ser pego e vai ser lançado no lago de fogo. O falso profeta também vai ser lançado com ele lá. Um anjo vai pegar Satanás e vai acorrentá-lo e pôr o posto do abismo por 1000 anos. E aí vai começar um novo período, que vai ser a 7ª dispensação do milênio. Ô irmãos, faltam palavras para expressar a glória que vai ser manifestada, porque nesse período, querido, a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ela vai voltar com Ele, aleluia, louvado seja Deus, e vai descer do céu, coroada de glória, aleluia. E é nesse período, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós vamos estar, aleluia, entendendo todo o propósito de Deus, porque Cristo Jesus, Ele veio ao mundo, aleluia, com o propósito de restaurar o homem, e agora vai aparecer a restauração, para que todos contemplem que Deus é fiel e verdadeiro. E eu vou parar por aqui, queridos, aleluia, porque é muita informação, não dá para falar apenas em uma reunião como essa, em um estudo como esse. Então, semana que vem vamos concluir esse estudo das 7 dispensações, falando sobre o milênio, como é que ele vai acontecer. E tenho certeza, queridos, que Deus vai estar nos esclarecendo cada vez mais, porque aquele que nos chama, aleluia, Ele é fiel, e Ele vai, aleluia, executar a sua palavra na face da terra. O homem querendo ou não, o mundo dizendo não, e Deus dizendo sim, porque o que prevalece é a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, o seu lar, a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus renove a sua fé e a sua esperança,
e que o Espírito de Deus continue se revelando cada dia, cada momento na sua vida, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Pai amado, eu te agradeço por estar compartilhando com os irmãos nessa noite, desse estudo da tua palavra, que o Senhor venha continuar se revelando a cada vida, a cada coração, que a tua graça, meu Deus, continue sendo manifestada em nossas vidas, e que nós venhamos entender o teu propósito, e que a tua palavra nos alcance, meu Deus, e que teu Espírito nos guie em toda a verdade, e que venhamos estar atentos, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Abençoe cada irmão, cada irmã, renove, salve, Pai, muitas pessoas na face da terra, e que o teu Espírito nos guie, levante homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, que te amam, que fazem a tua vontade, que executam o teu querer. Muito obrigado, meu Deus. É a oração que fazemos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe. Eu sou o pastor Genival da Assembleia de Deus, Ministério Esperança Eterna, e estamos aqui adorando a Deus junto com você, servindo ao Senhor, nos preparando para nos encontrarmos com Jesus. Tenham todos uma boa noite de paz, de sono tranquilo e reparador, e que o Espírito de Deus guie cada um de vocês no caminho da verdade e da justiça. Terça-feira estaremos de volta aqui com mais um estudo da Palavra de Deus. Na sexta-feira teremos ciclo de oração. Domingo estaremos também online, transmitindo a Palavra do Senhor para os irmãos, adorando a Deus, servindo a Ele de coração. Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém.